Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui nas nossas informações essenciais. Estamos estudando classe das palavras, morfologia, formação das palavras. O que é um substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, conjunção, preposição, interjeição, por aí vai. Na tela aí para vocês, como eu falei, isso é importante, tem ficha. Essa aqui é a primeira ficha, beleza? Essa aqui é a segunda. Quais são as classes das palavras variáveis? Ana P, ok? Olha a Aninha aqui, ó, ó, ó. Substantivo e verbo. Essas são as variáveis. Quantas são, professor? 6. Beleza? Professor, quais são as classes invariáveis? Invariáveis, nós temos quantas? 4. Quais são essas 4? Classes invariáveis. Advérbio, conjunções, preposições. Letra P aqui, ó. Preposições. Interjeições. E aqui, pessoal, olha só que interessante. Eu coloquei 2 asteriscos aqui, vocês estão vendo? Por quê? Aqui a regra é você decorar mesmo. Preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por. Conjunções. Portanto, no entanto, entretanto, dessa forma, desse modo, desse arte, por aí vai. Decora mesmo. Aqui é você ter uma listinha mesmo para poder memorizar, ok? Já as interjeições, olha que simples. Todas têm ponto de exclamação. Você não vai esquecer nunca. Ufa, oi, ai, que dor. Beleza? Os advérbios. Aqui, pessoal, a mesma coisa de eu falar o seguinte para vocês. Nunca vi prova que não cobre advérbio. É muito, mas muito recorrente em prova. Próximo. Vamos aprender agora a encontrar as classes das palavras. E a primeira que a gente vai estudar é o substantivo. Por quê? Porque o substantivo é uma das classes básicas, fundamentais, de onde outras tiram seu fundamento. Ou seja, a Ana P. Ana P. Artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Depende de quem? Do substantivo. Vamos fazer um exemplo bem tranquilo aqui, bem sutil, para a gente entender essa ideia? Vamos lá. Olha só. Eu posso falar o seguinte para vocês, ó, que os meus 2 melhores alunos chegaram. Olha que legal. O que eu quis dizer aqui? Olha que interessante. Os, eu vou fazer uma classificação. Meus, outra. 2, outra. Melhores, outras. Alunos. Olha só que interessante. Chegaram. Professor, por que o senhor circulou a palavra alunos? Gente, eu tenho aqui um substantivo. Substantivo é tudo que tem nome. Tudo que tem nome é um substantivo. Alunos é um nome. No entanto, olha só como é interessante. Eu posso colocar um artigo antes de alunos. Os alunos. Verdade, professor. Os alunos. No plural, né? Então a gente já tem aqui, ó. Olha que interessante. Os o quê? Alunos. Meus o quê? Alunos. 2 o quê? Ó, 2 o quê? Alunos. E os melhores? Melhores alunos. Uai, professor, todas essas palavras aqui se ligam a alunos. Se liga a quem? Se liga ao substantivo. Então a perguntinha é o seguinte: se liga ao substantivo, só pode ser o quê? Ana P. Beleza? Então vamos lá. Os. A gente tem quem? Aqui? Artigos. Meus. Ai, professor, meu só pode ser o quê? Pronomes, substitui ou acompanha o nome. 2, professor, 2 é um numeral. Numeral. E melhores, adjetivos. É um adjetivo. Então olha só que legal. Os meus 2 melhores alunos. Tudo que se liga ao substantivo acabamos de aprender. É o quê? Ana P. Se é Ana P, só pode ser o quê? Guardem. Artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Pronto! Professor, legal. E para eu encontrar o substantivo, basta
eu colocar ou observar se no contexto, vou colocar aqui, ó, contexto, apareceu um artigo. Simples assim, professor? Isso. Ou se tem um determinante, ou se tem algum desses termos aqui fazendo referência ao substantivo. Artigo, numeral, adjetivo ou pronome, beleza? Então vamos lá. Olha que simples. Substantivo é uma das classes o quê? Variáveis, já sabemos. Com isso, substantivo é tudo que dá o quê? Nome. Nome ao quê? Aos seres, aos objetos, aos fenômenos, aos lugares, ações, entre outros. Esse é o conceito morfológico de quê? De substantivo. Então vamos lá. Professor, Michael. O Michael. Michael é um substantivo. Que substantivo é esse? Um substantivo próprio. É meu nome. A garrafa. A caneta. Tudo eu consigo colocar, professor. O computador. A aula. Essa aula tá maravilhosa. A aula. Qual o seu nome? Sabia que seu nome é um substantivo? Por quê? Porque tudo que tem nome é um substantivo. Beleza? Então guarda essa informação que ela é importante. Então vamos lá. Professor, o substantivo ele pode variar em gênero? Pode. Número? Pode. E grau? Também. Também. Comparativo o quê? Diminutivo, aumentativo. Olha só que interessante. Garoto, homem. Garota, mulher. Deixa eu colocar aqui o símbolo feminino. Ó, ó. Garotos, o que é isso? Está no plural. Garotão, grau. Ah, professor, então aqui está o quê? Grau. Então um garoto muito grande. Então o que é isso? Garoto, garota, garotos, garotão. O garoto, a garota, os garotos, o garotão. O que é isso? Conseguir colocar um artigo antes? É um substantivo. Conseguir colocar um determinante antes? É um substantivo. Então vamos brincar de encontrar o substantivo. Ó, já sinalizei para vocês, ó. Os, colocou um artigo, ó. Os o quê? Ortopedistas. Aqui eu tenho um artigo e aqui eu tenho um substantivo. Recomendam a utilização. Ah, professor, então utilização é outro o quê? Substantivo e aqui é um artigo. De aliados. Os o quê? Aliados. Que diminuam outro artigo aqui, ou o que? Risco, outro substantivo aqui, aliados, né? Olha só o artigo indefinido, porque o artigo pode ser definido ou indefinido, vamos ver também. Substantivo, óssea, como os tênis adequados à proteção, outro substantivo, para os cotovelos. Cotovelos é o quê? Substantivo. Tudo que tem nome é um substantivo. Os joelhos, o punho, o ombro. Só os nerds veem aqui, ó. Aqui eu tenho a preposição de, que é invariável, mais o artigo a. Então aqui eu consigo, é uma denúncia de que aqui nós temos o quê? Atividade como substantivo. Professor, entendi. Bem simples. Tudo que eu consigo colocar um determinante antes é um substantivo. Toda aquela palavra que tem como base outras, artigo, numeral, adjetivo, pronome, artigo, numeral, adjetivo, pronome, Ana P, Ana P, Ana P, fala 3 vezes aí, Ana P, Ana P, Ana P. A gente tem um substantivo. Então, substantivo, a gente tem esses fundamentos, ok? Quais são os fundamentos? Que é uma classe básica. É aquela que simplesmente tira o seu fundamento do substantivo. Então, vai determinar ou indefinir, definir ou indefinir, a gente tem um artigo ali no lado de um substantivo. Por aí vai, beleza? Dando continuidade. As classificações de substantivo vocês vão guardar. Pode ser comum, pode ser próprio, concreto, abstrato, coletivo, primitivo, derivado, simples ou composto. Gente, quer uma dica? O certo mesmo é você saber identificar o substantivo num contexto. Acabou. Essas classificações, elas podem cair? Podem cair na sua prova também. No entanto, não é a regra o examinador ficar cobrando. A regra é ele cobrar a identificação. Ele quer saber dentro de um contexto o que é um substantivo. Beleza? Então vamos lá. Professor, o que é comum? Comum, pessoal, é aquele, de maneira generalizada, que não vai individualizar. Não vai fazer isso. Então ele vai designar toda uma espécie. Por exemplo,
As frutas, os objetos, os lugares, os fenômenos, país, pessoa, cidade. Agora, próprio é especial, é só você. Por exemplo, você é especial, qual o seu nome? Ah, professor, meu nome é Pedro. Ótimo, Pedro. Meu nome é Maria. Ótimo, Maria. Você é especial. Michael, opa, só tem eu, especial. Brasil, opa, só tem um. Goiânia, só tem um. Então é próprio. Próprio é alguém o quê? Especial, comum. É aquele geralzão. Eu não vou individualizar. Então aqui é a diferença de comum e próprio. Concreto e abstrato. Concreto é aquele que tem uma existência independente de outros. Então vamos lá. Michael, substantivo concreto. Eu não dependo de outro para existir. Só que o Michael pode sentir saudade. A saudade depende de mim. A saudade é substantivo, só que é abstrato. Então tem o independente, que não depende de outro, e tem um dependente. Se eu morrer, acaba a saudade. Então vamos lá, dando continuidade. Olha só. O concreto, existência independente de outros. Então, livro, criança, gato, lápis, anjo, cão, árvore, poeira. Tudo isso aqui é concreto. Abstrato é aquele que tem uma existência dependente. Ele depende de outro para existir. Por exemplo, Michael sente o quê? Amor. Michael sente o quê? A saudade. Michael fez o quê? Casou, casamento. Michael foi salvo, foi para a igreja, salvação. Ah, professor, entendi. Nossa, eu aprendi na escola que substantivo abstrato era aquele que a gente não pega. Poeira, você não pega em poeira Jesus. E aí? Ah, meu Deus do céu, calma aí. Concreto eu pego e abstrato não pego. Esquece isso. Isso é quando tinha lá na Tia Maricota algumas dicas infalíveis que não dão certo para concurso público. Para concurso público é diferente. Então, substantivo concreto é aquele que tem existência dependente ou independente? Independente. E o abstrato, ele tem uma dependência, ele depende de outro para poder existir, beleza? Então, aqui eu tenho exemplos de substantivos concretos e aqui eu tenho exemplo de substantivos abstratos. Próximo, coletivos. Importante, interessante. Eu vou falar uma palavra para poder fazer a referência a um grupo, designar todo um grupo. Por exemplo, fato de cabras, armada de navios de guerra. Eu posso falar para vocês, por exemplo, de alcateias de lobo. Bando. Ih, professor, e agora? Bando é de quê? Calma. Por quê? Porque a gente pode ter alguém da mesma espécie ou não. Então, alguns coletivos, eles servem para mais de um grupo de seres. Então, vamos lá, olha só. Alcateia. Olha os lobos aqui, que bonitão. De lobos. Antologia de textos escolhidos. Caramba, eu não sabia disso. Atlas. Pode ser de mapas? Pode. E pode ser de cartas o quê? Geográficas. Então aqui é uma observação. Asterisco. Observação. Professor, existem alguns coletivos que eles podem fazer referência a um grupo de seres ou a um grupo de objetos ou outro, ou mais de um. Isso mesmo. Então vamos lá, olha só. Buquê de flores, banca de examinadores, biblioteca de livros e frota. Pode ser de ônibus, de táxi ou de navio. Multidão de pessoas, ninhada de pintos. Então existem vários coletivos. Pessoa, verdade. Só que alguns, vou sinalizar aqui para vocês, eles podem designar um ou mais objetos, seres e por aí vai. Vamos lá, próximo. Olha só. Primitivo, que não se forma de nenhum outro. Simples, flor, mulher. Não tem nenhuma derivação, nem derivação prefixal, que é antes, nem sufixal, que é depois. Então ele não tem nenhuma derivação. Então ele é o quê? Primitivo. Agora o derivado, olha só, provém de outro. Geralmente ele é formado por prefixo ou sufixo. Super, mulher, se foi antes, prefixo de pré-história, ok? De pré-vestibular, antes do vestibular. Se for depois, flor, florista. Aí a gente tem um sufixo. Sufixo é o que vem depois. Então olha só o que vocês vão guardar. Vou apagar para vocês não esquecerem, ok? Olha só, flor, substantivo que? Primitivo.
Agora, quando eu falo florista, cresceu, derivado. Mulher, substantivo o quê? Primitivo. Super mulher, mudou. Agora teve uma derivação prefixal antes. Então aqui a gente teve o quê? Um substantivo derivado. Simples assim. Professor, o que o Aulete fala? Que existe uma reaproveitação. Um reaproveitamento de um vocábulo. Então pode crescer antes ou depois. Sufixo é depois e prefixo antes. Então, pré vem de antes e sufixo depois. São os afixos de uma palavra, de um substantivo derivado. Então, olha só que legal. Formas de derivação. Gente, aqui já é um assunto bem mais aprofundado. Professor, pode cair na minha prova? Pode cair, mas não é regra cair. Beleza? Então vamos lá, olha só. Se a palavrinha ela cresce antes, super-homem, decompor, desprazer, é uma formação de derivação prefixal. E depois, sufixal, ó. Caber, ca, sutil, mente, pincelada. O que é isso? Derivação sufixal. Então aqui, ó, a palavra cresceu antes e aqui a palavra cresceu depois. Mas, professor, eu fiquei sabendo que existem palavras que crescem antes e depois. Isso! Na sua prova pode aparecer essa palavra feia aqui, ó. Circunfixação. Eita, meu Deus do céu. Sério, professor? Sério. E você vai saber que é o quê? Que é uma parasintética. Derivação parasintética. O que é isso, professor? Derivação parasintética. Aí vocês vão guardar o seguinte. A derivação parasintética, ela é formada... Aqui, perdão, tá, pessoal? Vou arrumar isso aqui no material de vocês. Aqui é só um pinguinho aqui. Parasintética, ela é formada com derivação... A gente tem uma derivação antes e depois. E depois. Então vamos lá, olha só. Envelhecer, aterrar de terra, abençoar, mudo, emudecer. Percebeu que cresceu antes e depois? Parasintética. Derivação regressiva. Aqui é o seguinte, eu sou vascaíno, né? Mas alguém aqui é flamenguista. Alguém que vai assistir essa aula é flamenguista. Não tem como negar. Aí o cara fala bem assim, Mengão, né, professor? Opa, Mengo. É uma derivação regressiva. O que é isso? A palavra correta é bem maior. É Flamengo. Aí fala apenas Mengo. Então, quando a palavra ela diminui, a gente tem uma derivação regressiva. Teve um regresso na palavra. Atrasar, atraso. Tossir, tosse. Fugir, fuga. Flamengo, Mengo. Beleza? É uma derivação regressiva. E derivação imprópria? Aqui teve uma conversão. Disparadamente a que mais cai, então, asterisco. Olha só. A palavra ela pertencia a uma das classes das palavras, ela mudou o sentido. Inclusive, ela mudou o quê? A classificação morfológica. Opa! Então, olha só. O moleque. Ah, professor, moleque. O artigo moleque é o quê? É um substantivo. Agora, quando eu falo jeito moleque... O jeito moleque já é um adjetivo. Por quê? Porque eu estou dando uma qualidade, um estado ou uma característica. Lá na frente vamos falar sobre isso, ok? A banana, substantivo, banana. Agora, você é um banana, adjetivo. Por que adjetivo? Porque deu uma qualidade, estado ou característica. Perfeito? Então, são formas de derivação. Outro pega de prova que pode aparecer é esse daqui, ó. Professor, a gente tem uma composição. Isso. Na derivação tem uma composição que ela pode ser por justa posição ou aglutinação. Dá um exemplo. Ponta a pé. Juntou tudo, né? Ponta mais pé. Vai e vem, juntou vai e juntou vem. Passa tempo. Utilizou o passa e o tempo. Essa aqui é justa posição. Olha que interessante. Eu só juntei uma palavra na outra. Então, ó, eu junto. Então aqui vai oferecer um processo de juntar. Só que aqui, ó, não perde nenhum elemento, nenhuma sílaba, nem vogal, nem nada. Agora, olha a aglutinação. Boca aberta, o que é isso? Boca mais aberta, alvinegro, alvinegro, embora, em boa hora. Olha aqui, o que aconteceu aqui? Ocorreu também um juntar. Só que
Aqui tem um sim. Teve uma perda aqui de fonemas. Teve uma perda. Então aqui teve uma junção, mas a palavra mudou. Ok? Aí a perguntinha é simples. Qual dessas duas aqui podem ou não ser empregada com hífen? Uai, professor, é claro que é justaposição. Justaposição. Até separei para você saber que essa daqui é a que pode ser empregada com hífen. Então vamos ao exemplo. Olha que legal. João Bobo, abelha rainha, guarda-chuva. Não há perda de elementos estruturais fonéticos. Ou seja, aqui, ó, não há perda. E aqui, ó, sim, aqui há perda. Mudou. Então vamos lá. Pontapé, vai e vem, passa tempo. Agora olha só, boca aberta, alvinegro, em boa hora. Juntou tudo, é embora. Então aqui sim, há perda de elementos na aglutinação. Na justa posição não tem perda, beleza? É um assunto bem mais aprofundado, mas está aqui para os senhores. O que é um substantivo simples? Apenas um radical. Chuva e mar. O composto, 2 ou mais radicais. Vocês acreditam que já caiu esse conceito? Em provas da área da educação já caiu. Só esse. Ó, o que é um substantivo composto? Ó, um radical guarda, chuva, 2 radicais. Quebra, mar, 2 radicais. Agora, quando eu falo só chuva, mar, acabou. Eu só tenho o quê? Um radical, a gente chama de simples. 2 radicais ou mais, a gente tem o quê? Composto. Próximo são as curiosidades importantes que nós temos. Pessoal, é o seguinte. Professor, mais classificações? É, mais. Só que aqui é muito mais tranquilo de entender. Só que mesmo assim, é interessante que você guarde pelo menos um exemplo aí no seu caderno, nas suas anotações, para não se perder na hora da prova, beleza? Então vamos lá. Olha só que interessante que nós temos aqui. Aqui, a gente tem, de maneira bem tranquila, olha só esse quadro, os tipos que nós já vimos, né? Então, a gente tem primitivo, derivado e por aí vai. Então, olha só que interessante. Primitivo, derivado, simples, composto. Já vimos, ok? Pedra, Marte, agenda, primitivo. Derivado, pedreiro. Beleza? Simples, samba, enredo, caixa d'água. Composto, samba, enredo, caixa d'água. Mais de um que? Radical, já vimos. Próximo. Comum, lembra? Homem, cidade, próprio. Pedro, Salvador. Aqui eu tenho uma espécie singularizada. Abstrato, tem uma representação de estado, ação, qualidade, ou seja, o concreto, ele existe de maneira independente, o abstrato depende de outro para existir. Então, ó, amaragem, empunhado, ódio, isso é o que? É como se fosse um sentimento, um estado, uma qualidade, né? Ou seja, de alguém, do substantivo concreto. Aqui o concreto ele não tem representação de ação, luz, som, eco, chuva, DVD. Então aqui ele é o quê? Concreto. Por quê? Porque ele não precisa de outro para poder existir. Coletivo, um grupo de seres, espécie, já vimos, Atlas, Horda, Súcia, beleza? Próximo. Masculino. Uai, professor, o substantivo ele pode ser masculino ou feminino? Isso, gente. Filho e filha. Gato, gata. Lobo, loba. Menino, menina. Tranquilo. E aqui, uma grande curiosidade. O que é um substantivo comum de 2 gêneros? Odaci, adaci. O que é isso? Eu utilizo o mesmo termo, não tem alteração nenhuma. Só que o artigo, ele vai me falar se é homem ou mulher. O, daci, a, daci, um dentista, uma dentista. O artigo, ele vai sinalizar para mim o quê? O substantivo, se homem ou mulher. O que é um sobrecomum? Olha só que interessante. É uma palavra só para os dois. E ficou cônjuge, ok? Por exemplo, carrasco. Beleza? Epiceno. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma só palavra, só que a gente tem que acrescentar a palavra fêmea ou macho.
o jacaré macho, o jacaré fêmea. É só isso, gente. É só pra gente observar essas diferenças aqui, tá bom? Então, por fim, aqui é um dos itens que mais caem em prova. Ou seja, a depender do contexto que foi empregado, nós temos, a depender do contexto, a gente vai ter uma mudança de sentido do substantivo. Então, olha só. A cabeça pode ser o quê? Uma parte do corpo, né? Agora, se eu falo, cara, aquele cara ele é o cabeça da equipe. O cabeça já é o líder, o chefe. A capital, a cidade. Se eu falar o capital, dinheiro, bem. A lotação, o que é isso? Uma capacidade. O lotação, automóvel. A moral, valor, ética, conclusão. Agora, o moral, o ânimo. Não baixa o moral, não, cara. A rádio, uma estação. O rádio, um objeto, né? Ó o rádiozinho aqui, ó. Quem nunca viu um rádiozinho, tá aí, ó. E um rádio aí. O pessoal antigamente colocava até bombril pra ele pegar direitinho. A caixa, objeto. O caixa, um funcionário. Então pode acontecer uma mudança de sentido. E aqui são aqueles que confundem, né? Ou aneurisma, ou apêndice. Quantas pessoas não falam apêndice? Tá errado. Aneurisma. Tá errado, gente. O champanhe, o dó. Isso aqui despenca em prova. Todo mundo fala, né? A dó não? Não, é o dó. O dó que eu tenho de você. O dó. O eclipse. O eczema. O guaraná. O magma. O matriz. A gente fala, a matriz. O plasma. O gengibre. E o que isso aqui faz? Isso aqui confunde às vezes, tá? E aqui são os femininos que confundem também. A mousse. Muita gente fala o mousse. O picape. A picape, a faringe, a grafite, a libido, neolibido, a libido, a aguardente, a alface. Despenca, né? Por quê? Porque todo mundo falou, traz o alface. Pra mim não é a alface. A cal, não é o cal, é a cal. Então aqui a gente tem só a milhar, olha aqui. Também a milhar, beleza? Então cuidado que a gente tem que ter. E aqueles que podem ser tanto masculino ou feminino? O diabetes, a diabetes, o pijama, a pijama, o tapa, a tapa, o suéter, a suéter, a laringe, ok? O dengue, a dengue. O agravante, a agravante. O gênese, a gênese. O omelete, a omelete. Beleza? E por fim, vamos fazer aqui uma questãozinha. Olha só. A questão fala o seguinte, ó. Quantos substantivos existem, né, no período? Um anjo, asas azuis, todo vestido de luz, sussurrou-lhe num segredo, aí coloca aqui, ó, num segredo, os mistérios de outra vida. Então, olha só que legal. Consigo ver um artigo, algo que está definindo eles? Um anjo, as asas, a luz, num, ó, Aqui eu tenho uma preposição em mais um. Um que? Segredo. Os mistérios, a vida. Então consigo colocar um antecedente, né? Então nós temos o quê? 3, 6. Pessoal, cuidado. Azuis, qualidade, estado ou característica. Vestido, qualidade, estado ou característica. Cuidado. Cuidado na hora de fazer o quê? As classificações. Aqui ele pediu quais palavrinhas são classificadas como substantivos. Beleza? Então o que é substantivo aqui? Quantos temos? Quantos? Temos 6. Nosso gabarito. Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Espero de coração que você tenha gostado. Na próxima aula a gente vai aprofundar muito mais. Forte abraço e até mais.